E aí, galera, tranquilo? Cara, essa semana eu tava jogando um CTF aqui da Cyber Defender e, cara, me deparei com esse CTF aqui e achei ele bem similar, assim, com a prova da Elaine Security, da ESIR, né? Da prova de resposta a incidente. Assim, de modo geral, é bem mais simples o CTF do que a prova, mas ela é mais ou menos na mesma pegada, na mesma ideia ali de pegar um incidente e analisar a partir dos logs, né? Eu achei bem interessante esse TF, tanto que eu decidi aqui fazer um retype e gravar, é, mas trazendo aqui um pouco da abordagem de resposta a incidente, né? Como é que eu analisaria um incidente como um desse. E na vida real mesmo, se isso tivesse acontecido com alguma empresa que eu trabalhasse ou com algum cliente meu, né? O CTF é esse aqui, né? Esse é o desafio do Falcon Ear Blue Team CTF. Ele é da categoria de Threat Hunt. Ele traz um cenário bem interessante, que eu vou já falar um pouquinho dele. E ele disponibiliza um arquivo aqui que é uma OVA, um Splunk, né? E os logs das máquinas, os logs desse ambiente aqui, dentro do Splunk, para a gente analisar, né? Eu vou abrir aqui o Obsidian, porque eu preferi trazer um pouco mais em português, né? Até porque o meu público-alvo é o português, as pessoas que assistem ao meu canal sabem que eu tenho esse compromisso em trazer um conteúdo de qualidade em português, então nada mais justo também que trazer aqui de forma traduzida todo o cenário, né? Eu vou deixar o link para vocês aqui também no, no comentário, tá? No comentário não, na descrição do vídeo. Vocês podem também acompanhar e tentar fazer também sozinho, se não conseguir fazer sozinho, vocês vêm acompanhando aqui para entender como é que foi feito, né? E ver se vocês pensaram de forma similar. Não existe uma única forma correta. A forma que eu fiz aqui pode não ser a mais correta também, ou pode ser diferente da de vocês. Pode parecer também que foi fácil, não foi fácil, tá? Para algumas coisas podem ser um pouco mais fáceis, outras coisas um pouco mais difíceis, tudo depende de um cenário, por isso que é uma investigação pesada, né? Mas eu quero abordar isso aqui com vocês. Vamos ao cenário, né? O cenário é esse. Como analista SOC, você tem o objetivo de investigar uma violação de segurança em uma rede Active Directory usando a solução CIEM para descobrir as etapas e as técnicas do invasor, enquanto cria uma linha do tempo de suas atividades. Beleza? Eu gosto bastante de sempre entender o contexto, independente se é um incidente ou se é um CTF, porque isso aqui vai ajudar a gente na hora da investigação, em vez de você cair de cabeça já olhando ali as perguntas, tenta entender o contexto, para você de forma geral, isso vai te ajudar bastante. Aqui, já nesse primeiro ponto aqui, a gente já sabe que os logs eles estão dentro de um Splunk e o ambiente é um ambiente Microsoft, né? Está falando aqui que é uma rede de Active Directory. Vamos continuar. A investigação começa com a enumeração de rede para identificar possíveis vulnerabilidades. Usando uma ferramenta especializada de escalonamento de privilégios, o invasor explorou uma vulnerabilidade de caminho de serviço não citado em um processo específico. Beleza? Então, ó, a gente já tem mais uma informação, que o atacante ele conseguiu escalar privilégio através dessa vulnerabilidade aqui de caminho não citado, né? Isso aqui é uma tradução, não vou nem arriscar aqui falar, é um Coit Service Path, enfim, nem sei se eu pronunciei direito, mas basicamente é quando tem algum serviço rodando ali e o desenvolvedor ele esqueceu de colocar o caminho completo, entre aspas. Então imagina que o executável ele está rodando em C, programs file, alguma coisa, né? Então, programs espaço file, ele tem um espaço ali. E se o desenvolvedor ele não colocar esse caminho completo, entre aspas, um atacante ele pode colocar um executável, por exemplo, como C, dois pontos, program.exe. E ao invés de executar o executável esperado, né, o programa esperado, ele vai executar o arquivo malicioso. A gente vai ver isso aqui nos logs na prática também, porque foi isso que aconteceu. Continuando. Uma vez que o invasor obteve acesso elevado,
Ele lançou um ataque de desync para extrair dados sensíveis do controlador de domínio, do Active Directory, comprometendo contas de usuário. O invasor empregou técnicas de evasão para evitar a detecção e utilizou ataques de pass the hash para obter acesso não autorizado a contas de usuários. Pivoteando pela rede, o invasor explorou diferentes sistemas e estabeleceu persistência. Então aqui a gente já sabe que o atacante fechou, né? Ele já fez o D5, né? O DC5, então ele fez praticamente ali um clone do AD, ele está com o AD na mão, tem todas as informações ali de usuário, né? Ele executou técnicas ali de patch the hash, ele fez pivoteamento na rede, então ele conseguiu se movimentar lateralmente, né? Ao longo da investigação, rastrear as atividades do invasor e criar uma linha do tempo abrangente é crucial. Isso fornece insights valiosos sobre o ataque e ajudará a identificar possíveis lacunas na rede. Beleza? Então esse é o cenário, né? Eles trazem aqui também um desenho de como a rede está estabelecida, né? Então são dois ambientes de controlador de domínio, é uma floresta onde tem um controlador de domínio pai e tem um AD abaixo nessa floresta, né? A gente vê aqui que para acessar o segundo controlador de domínio aqui, a segunda rede, na verdade, a primeira, né? Precisa de um acesso numa jump box para poder acessar aqui e tudo mais, beleza. A gente já tem esse contexto. Agora, dado o contexto, vamos prosseguir para a instrução. A gente vai baixar o arquivo e vai acessar aqui a credencial. Na verdade, essa credencial não precisa, tá? Só se a gente for acessar o CLI da máquina. Então, para você que está aí, você vai realizar o download da máquina. Ela vai baixar um ponto zip. Tá? Então, depois que você zipar ela com essa senha aqui, depois que você extrair, você extrai com essa senha aqui, cyberdefenders.org, né? Você vai ter acesso a essa Splunk Case OVA aqui, né? Então, é só você vir aqui no VirtualBox e importar ela. Simples assim. Depois que você importar, você vai iniciar ela e ela já está configurada para você acessar. Já tem um redirecionamento de portas configurado e vamos acessar ela. Depois que você ligar, é só vir aqui no seu navegador e acessar o localhost aqui na porta 8000. 8009. Então já vai redirecionar, não precisa de senha nem nada. Vamos seguir então para a análise, né? O que eu costumo fazer primeiro? Primeiro eu preciso entender quais são os hosts que estão me enviando logs, quais os tipos de logs que eu estou recebendo, né? Então, no Splunk, como é que eu faço isso? No Splunk existe esse comando aqui, é bom até guardar, é o tstats count where index igual asterisco by o source type, escreve certo, e o source, para eu saber quais são os tipos de dados e quais são as origens desses dados. Então aqui de cara a gente já vê, né? Tô filtrando aqui por all time, que eu só recebo logs de Windows, e esses logs são os logs de application, PowerShell, Sysmon, Security e System. Beleza. Eu vou duplicar aqui e vou fazer isso também para saber quais são os hosts. Então apaga aqui o source type e coloca a host. E a gente tem logs de 5 hosts aqui. É o AD filho, o AD pai, né? E os 3 clientes. Beleza. Agora sim, que a gente sabe quais são os dados que a gente está recebendo e quais são os hosts que estão enviando, vamos partir para as perguntas. A primeira pergunta é: qual é o nome da conta comprometida? Né? Primeiro, que a gente sabe ali o contexto, mas não, como é que se diz? A gente não sabe o que aconteceu, então a gente não sabe ainda qual foi a conta comprometida, enfim. O que a gente pode começar fazendo é o seguinte: a gente vê aqui que, para ter um acesso ao controlador de domínio, precisa acessar pelos clientes aqui, né? Então vamos procurar algum processo malicioso que esteja rodando nos clientes. Então vamos fazer uma busca aqui genérica dentro dos logs. Então vou abrir aqui mais uma aba e eu vou fazer um index igual asterisco
E a gente vai colocar aqui o host igual os hosts clientes, né? Então tem cliente 01, 02, 03. Vamos olhar primeiro dos hosts clientes, né? Os endpoints que são os mais prováveis de terem sido comprometidos. E o que, que a gente vai olhar? A gente poderia já começar a olhar aqui por uma fonte bastante valiosa que é o Sysmon, né? Que a gente consegue ver os logs dos processos das máquinas. Então vamos ver o que, que o Sysmon traz aqui para a gente. A gente pode colocar aqui source igual ao source do Sysmon e vamos ver os logs de event code igual a 1. Vamos dar uma olhada aqui o que é esse event code igual a 1. Vamos pesquisar aqui Sysmon e dar enter. Ó, se a gente vier aqui já direto no site da Microsoft e a gente vir olhar aqui, a gente tem diversos event codes. Ó. O event code 1 de criação de processo, né? Enfim, a gente já vai começar pelo Event Code 1, que é de criação de processo, porque a gente quer ver os processos que estavam rodando nas máquinas. Event Code 1, vamos dar um Enter aqui. Beleza. Vamos colocar aqui o seguinte, vamos colocar um status count by para a gente agrupar por command line, né? Só por command line por enquanto. E vamos dar um Enter para ver o que isso retorna. Tá, retorna um monte de coisa aqui. Putz, a gente não quer bastante coisa. Então a gente pode filtrar aqui, tirar os processos do Splunk, né? A gente pode tirar os processos do Edge também para a gente dar uma olhada. Né? Então a gente coloca aqui o asterisco, dá um note aqui. A gente vai eliminando o que a gente não quer, né? Obviamente que um atacante ele pode, como foi dito no cenário, o atacante ele utilizou técnicas para evasão de defesa. Então ele poderia usar o Edge, poderia usar o Splunk, né, um processo chamado Splunk, para tentar evadir a defesa. Mas primeiro vamos olhar o que é mais óbvio, para depois a gente olhar o menos óbvio, né? Caso, se for o caso. Então, vamos colocar um Enter aqui. E a gente já se depara aqui com vários comandos aqui interessantes, né? Então a gente já bate de cara aqui com uma tentativa de Golden Ticket, né? Aqui, comandos de patch the hash, enfim, né? O cara tá fazendo a festa aqui, ó. O DC Sync. Então, ó, a gente já dá de cara com bastante informação aqui, coisa maliciosa. Então a gente vê que só uma simples busca a gente já encontra bastante coisa. Mas vamos supor que a gente não tem essa sorte de bater de cara com esses comandos aqui maliciosos, né? Vamos supor que putz, tem muito lixo ainda e a gente precisasse filtrar ainda mais. O que a gente poderia fazer? O que normalmente os atacantes utilizam no ambiente Microsoft? PowerShell. PowerShell, meu filho, é o cara da dor ali para a galera de segurança. Para gente, a utilização de PowerShell é complicado, né? Porque dá uma autonomia ali gigantesca pro atacante. E olha só, quando a gente filtra aqui por PowerShell, a gente já traz alguns resultados aqui muito mais interessantes, né? A gente vê enumeração de contas, enfim, bastante coisa. Então vamos lá. Vamos voltar à pergunta. A gente já tem muita coisa aqui, mas vamos voltar para a pergunta. A pergunta era: qual é o nome da conta comprometida? Para a gente saber o nome da conta comprometida, a gente precisa saber qual é o host, né? Então, ó, o que a gente pode fazer aqui também? A gente pode colocar um time e a gente pode ver o primeiro aqui que teve algum, algum tipo de ataque, né? Algum tipo de comando ali interessante. Então, ó, cliente 02 teve utilização de PowerShell aqui. Cliente 03 teve um PowerShell meio estranho. Cliente 02 PowerShell de novo, ó. Cliente 02 aqui fez a utilização ali, possivelmente do Mimikatz aqui, né? Pela sintaxe. Então, provavelmente o cliente 02 foi o cara ali que foi o primeiro, o paciente zero, né? O primeiro cara a ser comprometido. Então, vamos filtrar só por ele. E o que a gente pode fazer? A gente pode filtrar também. Vamos filtrar por esse comandozinho aqui. Vamos colocar mais esse comandozinho. E vamos ver quem foi o usuário que executou.
E olha só, a gente chega no usuário que executou, né? Foi esse carinha aqui. Beleza? A pergunta era qual era o nome da conta comprometida, então a gente pode colocar aqui. Opa, escrevi errado. Copiei. Ué, foi essa conta aí que foi a conta comprometida. A gente pode validar aqui também direto nas respostas. Deixa eu lembrar aqui. E, ó, exatamente. Foi essa daqui que a gente colocou lá. Vamos partir para a próxima pergunta. A próxima pergunta é: qual o nome da máquina comprometida? Então a gente já sabe aqui que é a cliente 02, né? Cadê? Porque a gente filtrou por ela. E a gente vai colocar aqui também cliente 02. Beleza. Vamos para a próxima pergunta. E vamos validar também, né? Vamos validar aqui. A próxima pergunta era qual o nome da máquina comprometida? Cliente 02. A próxima pergunta é: que ferramenta o invasor utilizou para enumerar o ambiente? Essa aqui é uma pergunta um pouquinho complicada. Como é que a gente vai ver o que ele utilizou para enumerar o ambiente, né? A gente já viu aqui de cara que ele utilizou o Mimikatz, mas o Mimikatz é para roubo de credencial, né? Para movimentação lateral, ali, enfim. Ferramentas de utilização para ele utilizou para enumerar o ambiente, né? O que a gente pode ver? A gente poderia continuar olhando aqui os command line e tudo mais, mas a gente tem o carinha aqui que é os logs do PowerShell. Vamos filtrar aqui pelos logs do PowerShell na máquina da cliente 02, que foi a primeira máquina, né, a ser atacada. Vamos dar o Enter aqui. O que a gente pode ver? Em 13 event code aqui. O que a gente pode pensar é o seguinte: tem um log que é muito bom do PowerShell, que é o script blocks, né? É esse 4104. Então vamos filtrar por ele para a gente ver os scripts que foram rodados dentro dessa máquina. E a gente pode olhar, e olhando aqui, vasculhar para ver o que, o que rodou de fato, né? Então pode procurar aqui, tem um campo chamado script block, cadê script block text. E vamos agrupar por ele para ver aqui se a gente só olhando já identifica. E, ó, tem bastante scripts aqui que rodaram, né? Tipo get function, DNS record, synopse, enumeration, active direct, DNS record, give zone. Parece algo esquisito, né? Mas a gente ainda não sabe. E bom, a gente pode simplesmente pesquisar isso aqui no Google, né? Pegar algumas strings aqui e ir lá no Google e jogar. Simplesmente jogar diretamente e ver. Então, get domain DNS record foi o que a gente viu. Power exploit. Então o cara rodou um power exploit aqui no meu ambiente, né? Então, olha só. Beleza, a gente já sabe que é a assinatura do PowerPoint. Então, o cara utilizou o PowerPoint para enumerar. Foi a primeira coisa que eu vi e foi a primeira coisa que eu pensei. Mas quando eu coloquei nas flags, eu percebi que não era. Eu vou até colocar aqui. Colocar também como ferramenta utilizada. Power View. É o Power View, que é do PowerPoint, né? O próprio PowerPoint. Tem o outro. Mas não era isso que ele esperava da gente. Então eu iria ter que sair, por exemplo, negando aqui e olhando ferramenta a ferramenta que foi utilizada e tudo mais. Mas o que a gente pode fazer também? A gente pode utilizar a ferramenta aqui, que é o Google, né? Então vamos pesquisar aqui domain, domain controller enumeration tools. Eu nem fiz essa pesquisa antes aqui para ver se tinha alguma coisa. Então, Active Direction Enumeration. Vamos ver o que tem aqui. E olha só, tem várias ferramentas aqui que a gente poderia pesquisar e tudo mais. Vamos cair nessa daqui que é a mais comum, né? Muita gente fala em Bloodhound. Bloodhound falou em AD, falou em numeração, putz, pensa em Bloodhound. O que a gente pode fazer? Pode abrir aqui e ver como é que
utiliza o Bloodhound e tudo mais. A gente poderia pesquisar também. Aqui, vou abrir uma nova aqui. Bloodhound exemplo use. Vamos ver se traz alguns exemplos aqui de como é que utiliza o Bloodhound. A gente olha aqui, parte de setup, né? Parte de configuração, enfim. Vai baixando, instalação em Docker, build, enfim, mas eu não quero saber da parte do servidor, eu quero saber da parte do atacante, né? Então, se a gente olhar aqui e abaixando, a gente poderia ler isso daqui, entender, mas o que a gente quer saber é a configuração e a parte do atacante, né? Então, ó, how to use Champer Round, né, que é o módulo para fazer a enumeração do AD. Então, ó, basicamente é invoke Bloodhound, collection, aí aqui pode ser AL, enfim, o controlador o nome do domínio, enfim. A gente poderia pesquisar então por isso daqui. Vamos pegar essa assinatura aqui, invoke Bloodhound, e vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos colocar aqui invoke Bloodhound. E olha só, nosso amiguinho Bloodhound aqui, utilizado para enumerar as nossas contas, né? Nosso controlador de domínio. Beleza? Então, ó, a gente copiaria aqui Bloodhound. Vou colocar aqui também. Né? E vou validar aqui para ver se era o Bloodhound de fato. E ó, Bloodhound. Beleza? A gente chegou aqui na nossa terceira resolução. Vamos lá para a quarta. A quarta é: o invasor usou um caminho de serviço não citado para escalar privilégio. Qual é o nome do serviço vulnerável? Aqui a gente precisaria entender um pouco mais sobre o que é essa vulnerabilidade, né? Como eu expliquei no começo, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui mesmo. É basicamente o seguinte. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou pegar... Beleza. Aqui, por exemplo, imagina que a gente tem esse programa aqui, sei lá, k4mt.service.exe, né? Esse aqui é o caminho do meu serviço, beleza? E por algum descuido do desenvolvedor, ele colocou o serviço dessa forma aqui, para ser chamado sem aspas. O que acontece com ele dessa forma e não dessa forma? Aqui, o Windows ele vai entender que esse é o caminho absoluto, né? Mas se por algum motivo ele foi colocado dessa forma, o Windows ele vai percorrer até chegar aqui no service.exe. O que o atacante ele pode simplesmente fazer? Se ele tiver acesso de escrita dentro do Program File, ele pode simplesmente colocar Program File não, dentro do C, ele pode simplesmente colocar um arquivo.exe aqui. E quando o seu arquivo for chamado aqui, ele não vai chamar mais esse resto aqui. Esse resto aqui ele vai ser comentado e ele vai chamar apenas .exe. Então, essa é a importância aí de colocar as aspas. E foi exatamente isso que aconteceu segundo o cenário aqui, né? Então, bora buscar aqui no Splunk algo que tenha esse comportamento para a gente saber qual foi o serviço que estava vulnerável. Vamos lá, deixa eu apagar essas coisas. E vamos voltar aqui. Vamos fechar novamente. A gente pode pesquisar, para a gente saber, a gente pode pesquisar pelo Event Code igual a 1, que é o de criação de processo, né? E o que a gente quer ver? A gente quer ver a imagem e o command line. Cadê? Event Code. Ah, tá, mas eu não mudei para Sysmon, né? Aí não vai. Vou mudar aqui para Sysmon. E vamos colocar aqui. Beleza, né? Então, ó, o que acontece? Quando o atacante ele consegue fazer essa alteração, a imagem do, do executável, ela vai alterar o nome aqui para o nome que não é, o caminho completo. Pensando nisso, o que é que a gente pode começar a olhar?
A gente pode olhar a imagem e a command line. Por quê? A imagem é o executável de origem e a command line é a command line que foi executada, né? E normalmente a imagem vem também no command line, como a gente vê aqui. Pensando nesse comportamento, o que foi que eu fiz? Talvez, eu não sei se eu fiz da maneira mais simples, se alguém pensou de uma maneira mais simples de encontrar efetivamente ali, né, sem ter o trabalho de olhando imagem a imagem. Né? Se alguém achou um jeito mais simples, compartilha aí também, fica à vontade. Olha o que foi que eu fiz. A primeira coisa, eu criei um regex aqui para imagem. Né? Então, eu peguei tudo que vem antes do ponto, né? Então, se eu der um enter aqui, vocês vão ver. Vou até colocar aqui um table. Vou colocar imagem 1, imagem 2. Eu criei essa daqui, imagem 2. E vocês vão já entender. Para quê? Para pegar tudo que vem antes do exe. Vocês vão já entender. O segundo, eu peguei aqui para o command line para ele pegar tudo que vem antes de um espaço. E aqui command line 2. Line 2. Para quê? Para ele apagar toda a parte ali do, do início do command line, né? Ah, esqueci uma coisa aqui também. Se o desenvolvedor esqueceu a aspa, isso também, o command line não vai começar com aspa, né? Então a gente pode negar aqui todos os command lines que começam com aspa. A gente vai filtrando, é assim que a gente cria uma regra também. E agora a gente começa a ver aqui, né? Beleza. O que mais que eu fiz aqui? Eu coloquei tanto a imagem quanto o command line para eles ficarem o mesmo tipo de letra. Se está tudo maiúsculo, se está tudo minúsculo. Né? Então, basicamente, essa função aqui é para deixar tudo uppercase, tanto a imagem quanto o command line. Boa. Então, feito isso, né, eu preciso só agora comparar quando a minha imagem 2 ela for igual a command line. Então, ó, aqui já começa a aparecer um monte de coisa, né? Mas daí a gente bate o olho, olha só. A imagem 2 aqui, the program, a command line, the program. A imagem real, né? Sem o regex que a gente fez. The program.exe e o command line, olha só, sem aspas, C program files, basic monitor, automation basic. Então, ó, aqui a gente já viu qual foi o programa que estava vulnerável na, na, na- nessa questão para o atacante subir e escalar privilégio, né? Era esse carinha aqui. Então, vamos colocar aqui, vamos voltar e o programa, né? O serviço vulnerável foi esse carinha aqui. É o Basic File Monitor. Agora eu não lembro se era Basic File Monitor esse aqui, mas aí a gente valida. Deixa eu olhar aqui como é que era. Era o .exe. Beleza. Encontramos agora o serviço que deu o escalonamento de privilégio ali para o atacante, né? O serviço vulnerável. Vamos partir agora para a quinta questão, né? Que é o quê? Qual o SHA-256 do executável que eleva o privilégio do invasor? Então, é só a gente olhar aqui. A gente pega aqui a image. Opa, image igual. A gente pega aqui esse carinha. Dá um enter. Vai retornar aqui. E é só a gente pegar o quê? O SHA-256 aqui. Vamos ver se é ele mesmo. Image. O image, cadê o command line? Command line. Command line, é o command line dele aqui também. Então é só pegar aqui que é esse o cara. O SHA-256. Será que é esse? Deixa eu pegar aqui. SHA-256. É esse mesmo. A gente vai lidar aqui, ó. É esse o SHA-256 do arquivo. Então a gente pode colocar aqui também o SHA-256 do arquivo. E vamos partir aqui
para a sexta pergunta, né? Quando o invasor fez o download do FAN-EXE? Vou dar uma olhada aqui. FAN-EXE. Vamos lá. Vamos jogar aqui. Muita coisa aconteceu nesse Rush 2 aqui, né? Vamos colocar aqui ainda com o Sysmon. E vamos colocar esse FAN-EXE. E o que a gente pode fazer é mandar esse comando aqui, reverse. Por quê? Se a gente olhar aqui no time do Splunk, ó, vou colocar um table, underline time, ele começa do, do time mais atual para o mais antigo. E na verdade o que a gente quer ver é o mais antigo. Então se a gente colocar só um reverser aqui, reverse, ele já começa do mais antigo. Então bastaria a gente olhar aqui, ver qual é o event ID que foi gerado. Então, event code 11, se a gente olhar aqui no site da Microsoft, o que é o event code 11? O event code 11 é de ficheiro a criar. Que eu estou em Portugal, então tá com português de Portugal aqui. Vai ter criação de arquivo, beleza? Então, ó, event ID 11, criação de arquivo, beleza? Então, possivelmente foi quando ele fez o download e o arquivo foi criado. O que ele quer saber? Ele quer saber o creation time aqui. Então, é esse creation time aqui. Beleza? Então, a gente pode salvar aqui, colocar aqui. Cadê? E, ó, esse aqui foi o time de criação. Se a gente olhar aqui para validar também no próprio Cyber Defense, ó, no dia 2023, no mês 5, no dia 10, às 5 e 8 e 57. Se a gente olhar aqui também é a mesma coisa, 5 e 8 e 57. Então, essa foi o horário em que esse arquivo foi feito o download, né? A próxima pergunta é: qual é a linha de comando usada para lançar o ataque DC5? Então vamos dar uma olhada aqui. Se a gente jogar basicamente, a gente já viu essa linha de comando, mas se a gente jogar só DC5 aqui, a gente já tem ela de cara, ó. Cadê command line, ó? LSAT, DC5 e esse usuário aqui. Beleza? Então essa é a linha de comando que foi utilizada para fazer o DC5. E vocês podem perceber que, nossa, os logs de PowerShell e log de Sysmon são primordiais, cara. Isso aqui é incrível para a resposta em incidente. Opa, mas espera aí, é aqui. Essa aqui foi a linha de comando e a gente pode validar de novo aqui. Mesma linha de comando. Vamos lá para a próxima questão. Qual é o nome original do fan.exe? Então, mais uma vez, a gente vai olhar aqui, vai jogar ele. E tem um campinho chamado Original Ioname. E olha só quem é. É o nosso amiguinho Mimicat.exe. Então, o original Ioname, Mimicat.exe. Mais uma vez, vindo aqui validar. Mimicat.exe. Beleza, então validou a nossa hipótese de que o cara estava utilizando o Mimicat no ambiente. Vamos abrir aqui para o próximo, que é o Q9. O invasor realizou a técnica de overpass. Qual é o hash AES256 da conta que ele atacou? Então, o que a gente pode fazer? Ele fez aqui um overpass de hash. Né? Se a gente ver aqui como é que é feito um overpass de hash, a gente vai ver mais fácil olhar. Vamos pesquisar aqui no Google, né? Para a gente não sair enviesado. Aqui, execute overpass de hash mimicat. Exemplo. Vamos ver como é que é feito aqui, só para a gente ter uma ideia. Então, performance, pass de hash, ataques, wish, mimicat. Se a gente for olhando aqui, vai explicando um pouco, né? Olha só, executa aqui o mimicat. Vamos lá, vai olhando. Beleza, esse post aqui não tá muito legal, não. Vamos olhar um pouco mais, vamos ver esse daqui. Vamos passando para requisitos e tudo mais, beleza. Aqui import módulo mimicat. Depois, olha só, ele tem essas assinaturas aqui, né? Quando você está fazendo aqui um pair de hash, pair de ticket, invoke command, tá, beleza. E olha só, aqui tá, aqui quando você usa o hash RC4, isso aqui é pro ticket, né? Beleza.
Então, a gente pode pesquisar aqui por algumas coisas que a gente vê que é de interessante quando utiliza. Ah, esse daqui utiliza o Rubius, né? Quando utiliza o Mimicat. Então, vamos lá. Subindo aqui. Cadê? Aqui, ó. Quando utiliza o módulo do Mimicat, normalmente você tem que passar o username aqui. Então, isso aqui vai estar na linha de comando, provavelmente. Então, se a gente fizer isso daqui, ó. Command line igual. Coloca característica, procura aqui tudo que tem barra user. Dá um status count by command line. Vamos ver o que a gente vai ter de retorno aqui. Bom, a gente tem aqui as linhas de comando que foram utilizadas no ataque do Mimicat. O que a pergunta quer saber, né? Ele quer saber quando ele utilizou a técnica de overpass de hash, qual é o hash AES256. Para a gente fazer isso, normalmente a gente passa como parâmetro esse carinha aqui, que é o hash, né? Ele quer saber o quê? Ele quer saber da conta que ele atacou. Qual o hash da conta que ele atacou? Se a gente olhar aqui, EAS, essa conta aqui é qual? Administrador. Mas esse daqui é o Golden Ticket, ó. Ele quer saber do pass de hash. Aqui não é Golden Ticket. Acho que do pass de hash. É esse carinha aqui. É esse daqui que ele quer saber. Então, esse foi o hash. Vamos confirmar que se foi esse mesmo, né? Posso estar errado. E não. É esse mesmo. Então, a gente pode colocar aqui que esse foi o hash AES256. Que serviço o invasor abusou para acessar a máquina cliente 3 como administrador? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplesmente fazer uma busca no cliente 02 e colocar aqui simplesmente cliente 03 para ver se em algum momento ele utilizou ali o DNS do cliente 03. E olha só, ele utilizou e olha o comandinho que retornou para a gente aqui, né? O serviço foi esse serviço aqui, né? Foi o SPN do serviço, o HTTP Client 03. Então, esse foi o serviço que o atacante explorou para acessar a máquina 03. Vamos validar? E olha só, o mesmo serviço. Beleza. Vamos olhar aqui agora a pergunta 11, né? A máquina cliente 03 gerou um processo enquanto o invasor fez o login remotamente. Qual o nome do processo? Então, qual o nome que foi gerado quando o invasor fez login remotamente? E vamos lá. Aqui nessa pergunta aqui a gente não tem muito contexto, então vamos colocar aqui 03, né? Vamos ver se tem alguma coisa aqui do cliente 02, da mesma forma que a gente fez no outro, não retornou nada, beleza. O que a gente pode fazer? Agora a gente está na máquina 03, a gente está investigando os logs da máquina 03. O que a gente quer saber qual foi o processo, né, que foi gerado quando o atacante ele acessou a máquina 03 remotamente. Então a gente já tem algo ali de foi um acesso remoto. Bom, ele quer saber qual foi o processo desse cara. Como a gente não tem muito contexto, a gente sabe que o atacante conseguiu acessar, a gente pode procurar, por exemplo, alguns comandos. E vamos colocar aqui cmd, cmd.exe. E vamos pesquisar aqui para ver algumas coisas. Ó. Tem Splunk aqui, vamos negar então o Splunk. E o que a gente pode fazer? A gente pode colocar o command line. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui, além dos comandos, vamos colocar os processos. Process ID, parente process ID, para saber quem foi que gerou esse command line. Vamos lá então, né, investigando. Tem alguns ROMI, ipconfig, ping, né, alguns comandos aqui meio comuns, mas também comum para enumeração, né? Bora procurar aqui alguns ROMI. Normalmente quando o atacante ele acessa ali um determinado host, ele já manda um ROMI
para saber qual é o nome daquele host e tudo mais. Então, é bastante comum. Vamos olhar aqui, tem alguns ROMI que foram executados. Se a gente pegar esse daqui em específico, que foi chamado aqui, provavelmente foi chamado por algum outro processo. Vamos dar uma olhada aqui. A gente pega esse processo pai, tira o ROMI daqui e pesquisa só pelo processo pai. E, ó, a gente tem aqui um processo pai, né? Cadê? Que foi, ó, ROMI e hostname. Quem chamou esses comandos foi esse processo aqui, wsm prov-host.exe, né? Estranho. Eu confesso bem que antes desse TF não lembrava de cabeça o processo era esse. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, copiar esse processo e googlar. Pode vir aqui, what is... Pode jogar aqui, na verdade a gente vai fazer isso aqui. Microsoft. E ó, se a gente olhar, PowerShell Remote Session, tem aqui direto no próprio site da Microsoft, que ele explica, né? Isso daqui é um processo gerado quando a máquina ela foi acessada de forma remota via PowerShell. Então, o atacante está executando o PowerShell remotamente, né? Quando o atacante ele executa isso, aqui, eu vou deixar esse link aqui para vocês também, deixa eu salvar. Mas, basicamente, quando o atacante ele executa um PowerShell remotamente, esse processo ele é iniciado na máquina que está sendo o alvo, né? Não só o atacante, obviamente, administradores, enfim. Esse processo ele é gerado na máquina, beleza? Então, ó, vou deixar o link aqui também para colocar. E o que a gente quer saber? A máquina cliente 03 gerou um novo processo, gerou um novo processo quando o invasor fez login remotamente. Qual o nome do processo? Então a gente já sabe aqui que o nome do processo é esse aqui. Beleza? Vamos lá. Coloca aqui. E vamos validar se era essa mesmo. Aqui a questão 11. Olha só. Essa aí foi difícil, hein? Teve que fazer umas pesquisazinhas. Não foi de bate pronto, não. Vamos partir aqui agora para a questão de número 12, né? Para a pergunta de número 12. O invasor compromete a conta de suporte de TI. Qual o tipo de login? Né? Esse aqui me gerou um pouquinho de dúvida, tá? Porque ele colocou aqui, ó, IT suporte. Né? Mas a gente vai ver que não foi essa conta. E ele quer saber qual foi o logon type. Quando a gente pesquisa direto por essa conta aqui, a gente pode pegar aqui, pode colocar uma característica aqui, na verdade um cliente asterisco, e a gente coloca aqui o user, e a gente pode colocar o user esse IT suporte aqui. E qual é o event code? O event code de autenticação, que é o 4624. Se a gente buscar isso daqui, trocar o logon type, ó, tem o logon 7, logon 3, o logon 2. Vamos dar uma olhada aqui no event code, no site da Microsoft. Event code 4624. No site da Microsoft, a gente vê o que é cada logon type, né? Então, ó, se a gente for comparar aqui, logon type 7, o que é o logon type 7? É de um locker, né? Então, não. Logon type 3. Logon type 3 é logon de network, né? Então, faz um acesso remoto, é gerado um logon type 3, um RDP, enfim. Então, já me veio na cabeça, nossa, deve ser o logon type 3. Foi um acesso remoto. O logon type 2 é interativo, se eu não me engano. Interativo, então não foi o logon type 2. Então, foi o logon type 3. Só que não era. Eu achei engraçado, falei, ué, como assim? Só tem esses logon aqui, tanto que eu fiz genérico aqui. E na verdade não era isso que a pergunta estava me fazendo. Pelo menos eu acho que não era isso, né? O entendimento foi errado, acho que foi na parte da tradução ali do inglês para o português. Mas o que ele queria é saber na conta Helpdesk, a primeira conta que a gente identificou. Lembra? Essa conta aqui. Então, eu busquei aqui diretamente por ela.
A gente pode vir aqui direto. 4624. Na verdade, vou colocar isso daqui. E a gente vai procurar o logon type. O logon type. Vou colocar aqui o user, na verdade, para a gente confirmar. O user helpdesk. O logon type. E tinha um logon type, que é o logon type 9, né? Se a gente olhar aqui o logon type 9 e new credential. É basicamente quando o usuário está autenticado com uma conta e está tentando acessar com outra. Isso também é uma assinatura, tá? O logon type 9 para a questão de patch the hash, enfim. Então, a gente viu aqui que foi o logon type 9. Vamos colocar aqui logon type 9. Logon type 9. E a gente vai lidar aqui também foi com logon type 9. A última pergunta aqui é: qual o nome do ticket que o invasor gerou para acessar o DCPy como administrador? Então lembra quando a gente fez a busca aqui no Mimikatz, né, nos logs do Mimikatz? Deixa eu ver se tem a busca aqui. Pronto, foi esse daqui. Ó, olha só, deixa eu dar um stat com antibuy aqui para agregar, fica melhor. Nos logs do Mimikatz, o que acontece? Quando o atacante ele roda o Mimikatz, ele tem que salvar os tickets, né? E tem que dar um nome para os tickets para ele utilizar, para ele fazer o ataque. E o que ele está querendo saber aqui, qual foi o nome que ele deu pro ticket gerado. A gente vai ter isso na command line aqui. Que, se a gente pesquisar, qual foi a pergunta aqui do DC? Se a gente procurar aqui por DC, acho que é o DC. Na verdade é o ticket. Aqui, ó. Se a gente procurar pelo ticket, ele tem esse ticket aqui e tem esses outros tickets aqui. Então, bastaria testar, né? Ou esse, ou esse. No caso, eu sei que foi esse ticket aqui que é o correto. E a gente finalizou todas as perguntas aqui. E, ó, o mesmo ticket, então o ticket utilizado foi esse aqui. Fechou, pessoal? Dá o like aí e compartilha aí com a galera que quer acompanhar. Se curtiu esse conteúdo, eu pretendo fazer mais alguns reviews aí. Esse daí é o primeiro, mas eu espero que vocês tenham gostado, né? Valeu!